Nunca desista da vida, tudo é possível que crê. Sempre existe uma saída porque Deus não se esqueceu de você, iniciando mais um programa Crescer Você, aqui pela TV Mundo Maior e agradecendo a sua audiência, porque olha, o que eu tenho recebido de e-mails para participar da Carta Amiga, das pessoas que estão participando do sorteio, eu já quero dar o e-mail para você, crescervocê@tvmundomaior.com.br, e a palavra-chave de hoje, qual que é, Maurício, que eu já esqueci? Coletividade? Coletividade. Então, se você mandar um e-mail para mim, você coloca o e-mail coletividade, coloca a palavra-chave é coletividade. E aí você escreve para mim o que você está achando do programa, o que você, de repente, você quer mandar uma carta amiga. E não precisa ser só mulher para mandar carta amiga não, viu? Eu sei que 90% do público feminino que me escreve, mas assim, você que é homem, às vezes está passando uma dificuldade, quer uma dica, não é conselho, é dica sempre. Manda, escreve, faz um desabafo, e depois a produção seleciona para você poder participar também aqui do Carta Amiga, que a gente tem sempre no final do programa. Você, quando se posiciona na vida, como é o seu olhar para as coisas que você faz? Como você se coloca na tua própria vida? Aliás, como que você se valoriza? Eu tenho falado muito aqui no programa sobre duas maneiras de ver a vida, né? A gente tem um olhar que pode ser um olhar de perdedor, ou você pode ter um olhar para um olhar de ganhador. Você pode reparar que o perdedor nem sempre é aquele que não tem. Às vezes ele tem muita coisa, mas ele não consegue enxergar ali as coisas que ele ganha. Você sabe que o olhar de perdedor é assim, ele entra dentro da casa dele e ele vê só as coisas que faltam, ele não vê o que ele tem. O olhar de ganhador é aquele olhar do otimista. Otimista, ó, já lembra da palavra ótimo, já puxa, que é totalmente contrário do péssimo, que é lá para baixo, do pessimista, né? O olhar de ganhador é aquele que ele olha para as coisas que estão dando certo. E mesmo que às vezes você tenha uma dificuldade ou outra, a pessoa persiste, a persistência, né? Jesus, com os seus ensinamentos, ele nos ensinou muito a questão da persistência. Ele persistia muito. Quando ele dizia, jogue a rede mais uma vez, e Simão Pedro dizia para ele assim, não, mas eu não consegui pescar nada, mestre. Eu sou um pescador profissional, eu não consegui pegar nada. E Jesus dizia, jogue a rede mais uma vez. Só nessa cena, Jesus nos insiste em persistir. Quando ele fala do semeador, eis que o semeador saiu a semear e muitas sementes caíram na beira do caminho. Algumas foram pisoteadas, outras não germinaram, mas uma, porém, germinou. Jesus ensina com as suas parábolas a questão de persistir. Será que você está pensando muito em desistir das coisas? Será que você está pensando em parar? Você viu que quando a gente começa o programa, é sempre a primeira frase, né? Nunca desista da vida, tudo é possível que crê. Sempre existe uma saída porque Deus ele não fez ninguém para ser perdedor, ninguém para ser triste, ninguém para ser infeliz. E eu tenho certeza que você não é nem um filho, nem uma filha de Deus para ser perdedor, triste ou para viver sozinho na solidão, não é? Pensa nisso um pouquinho. Olha, sempre quando eu falo de espiritismo, de espiritualidade, essas questões que envolvem a alma, você sabe que eu sou apaixonado por esse tema. Acontece no Brasil uma mistura muito grande porque muita gente entende o espiritismo como religião, outras pessoas dizem que é filosofia, algumas dizem que é só ciência, e aí fica aquela coisa, né? Mas o que é o espiritismo? Será que a gente está misturando muito? Será que existe um sincretismo religioso hoje no Brasil? Será que a gente está misturando o espiritismo com o catolicismo ao longo de todos esses anos? Desde que Kardec codificou o espiritismo, o que será? Será que a gente está seguindo realmente aquilo que deveria ser seguido com os ensinamentos, com a proposta? Ou será que é uma proposta pedagógica? Para conversar sobre essas e outras questões, claro, nós vamos receber hoje a querida Dora Encontre, que já está aqui sentada, minha querida amiga. Como é que vai? Muito elegante, como sempre. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Muito elegante e cheia de vida, como diz a música, né? Dora, você viu que a primeira abertura que quando eu falei do espiritismo, puxei o gancho? Eu queria começar entendendo o que é o espiritismo para você, porque você é uma educadora, escritora, jornalista e uma estudiosa do espiritismo. Então, justamente, o espiritismo para mim é um projeto pedagógico. Ao invés de outras doutrinas religiosas, que são projetos de salvação, né, o espiritismo propõe um projeto de educação. Uhum. Então, na verdade, isso muda muita coisa na nossa perspectiva, porque na educação, nós somos autônomos e somos construtores de nós mesmos. E eu acho que o espiritismo tem esse papel emancipatório, de mostrar que nós podemos e nós devemos nos construir, nos fazer, nos lapidarmos para chegarmos à perfeição. Então, eu acho que o espiritismo abre essa autonomia, essa liberdade do indivíduo ir experimentando, agindo, até errando,
para crescer. Né? Quer dizer, porque o erro também faz parte do crescimento. Aliás, a pedagogia contemporânea é a que aceita o erro como um processo de aprendizagem. Então, exatamente é assim a pedagogia divina em relação a nós. Nós estamos no mundo para aprender e vamos ensaiando, errando, acertando, até conseguirmos adquirir virtudes e nos tornarmos um dia anjos, que seremos. Anjos, seres de luz, Exato. são esses nomes todos. Quando você fala dessa autonomia, Dora, seria então essa questão da espiritualidade independente? Porque a gente sempre lê sobre espiritualidade independente. É isso, não? Essa independência, então, essa eu autonomia? acho que o próprio espiritismo é uma espiritualidade independente, porque Kardec não queria constituir uma religião institucional, com dogmas, com sacerdócios, com imposições. Né? Tá. A ideia dele era justamente fazer com que cada um pudesse buscar dentro de si essa ligação direta com o transcendente, com o divino, sem necessidade de intermediários. Né? Quer dizer, tanto por isso que a mediunidade no espiritismo é algo democrático, todo mundo pode ser médium, todo mundo pode se conectar com a espiritualidade. Então, eu acho que a proposta espírita é proposta de uma espiritualidade independente. Mas os espíritas, evidentemente, no Brasil não entendem muitas vezes assim, né? Querem institucionalizar, fazer uma nova igreja dentro do espiritismo, porque são os atavismos antigos, né, que nós carregamos. O que é o sincretismo religioso, Dora, que a gente escuta tanto falar? Então, é quando as doutrinas se misturam, né? Quando as pessoas, por exemplo, vão num dia no centro espírita, no dia seguinte na igreja católica, no outro dia no terreiro de Umbanda, enfim, que aliás faz é uma cirurgia espiritual. Aliás é uma coisa típica do brasileiro, né? Quer dizer, também eu acho até melhor isso do que a intolerância e o fanatismo, né? Porque quando você fica naquela intolerância, então eu sou dentro de uma coisa, eu não posso nem olhar o outro, também é um perigo. Então, o sincretismo às vezes pode fazer uma salada mista, mas eu acho ainda melhor do que o fanatismo intolerante e obscuro, onde você cria barreiras de ódio em relação ao outro. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós tivemos no Brasil, então, um sincretismo do espiritismo francês, original, de Kardec, com o catolicismo brasileiro? Também. Assim como a Umbanda é um sincretismo entre o espiritismo, o catolicismo e os rituais afro-brasileiros. Né? Então, quer dizer, nós temos vários tipos de sincretismo no Brasil. E atualmente, segundo a antropóloga Sandra Jaqueline Stoll, que fez um livro muito interessante chamado Espiritismo Brasileira, ela acha que atualmente o sincretismo do espiritismo é com o New Age, né? Com o movimento Nova Era dos Estados Unidos, que é essa coisa da autoajuda, etc. Então, também é um novo sincretismo. O espiritismo, então, essa questão da autoajuda, o espiritismo também, a gente pode considerar um sincretismo, não? Eu acho que sim. É também a ideia que é uma ideia da antropóloga, que não é espírita e que fez uma análise nessa tese que ela fez na USP sobre o espiritismo brasileira. Ela mostra 3 momentos: Kardec, Chico Xavier e Gasparetto, mostrando que os 3 momentos são Kardec, espiritismo científico, Chico Xavier, um espiritismo que tem um sincretismo com o catolicismo, e o Gasparetto com o New Age. Espiritualidade independente, que o Gasparetto prega, né? E ensina, enfim. Como chama esse trabalho que você citou? É Espiritismo Brasileira. Eu quero dar uma olhada. Brasileira. A brasileira. A moda brasileira. Dora, você é uma eterna estudiosa de Kardec, do espiritismo e de tantas coisas importantes que envolvem a educação. Agora, você está trabalhando no roteiro de um filme, é isso? Sobre Kardec também? Pode contar, não? Posso. Estou trabalhando no roteiro de um documentário sobre Kardec, que vai se chamar A Procura de Kardec. Então, é um documentário que vai ser filmado na França e no Brasil. Por que esse nome, Procura de Kardec, é intencional? É A Procura de Kardec. Seeking for Kardec ou À la recherche de Kardec. Porque esse é um documentário que vai... um roteirista francês que está escrevendo junto comigo o filme, ele vai partir da França e vai descobrir Kardec aqui no Brasil, né? Mostrando que lá ele se tornou um grande desconhecido na França, na sua pátria de origem, mas que aqui no Brasil ele é amplamente conhecido, referendado através de várias atividades, propostas de todo o movimento espírita, propostas educacionais, etc. Vai ser interessante. Vai ser filmado França e Brasil. Recebendo hoje Dora Encontre, essa educadora espetacular, estudiosa das questões do espiritismo, questões de educação, da alma. Dora, nós temos agora em abril
um congresso muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, porque é um congresso internacional. Exato. Você trouxe o material para ver? Então, olha aqui. Nós vamos ter o segundo congresso. Segundo Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade. Nós estamos mostrando lá para as pessoas verem. E quinto Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. Pedagogia Espírita. Então, são duas atividades. Educação, espiritualidade e transformação social. Esse é o eixo temático do Congresso, porque a ideia é a seguinte, as pessoas acham, muita gente que trabalha por transformar a sociedade, por exemplo, as pessoas que são da linha socialista, marxista, anarquista, muitas vezes são contrárias a algum tipo de espiritualidade. E, às vezes, as pessoas que têm espiritualidade ou que pertencem às religiões só ficam pensando numa salvação celeste sem pensar em transformar este mundo. Sim. Então, a gente quer discutir exatamente isso, que nós temos que atuar nesses 3 eixos. Educar com espiritualidade, mas também mudando o mundo, porque esse mundo como está não é possível ficar. Então, é preciso trabalhar para mudar esse mundo, porque a espiritualidade não é só uma projeção no além, na transcendência, mas é uma vivência aqui e agora. Né? Tá. Quer dizer, é você viver os valores espirituais aqui na sociedade contemporânea. Então, olha, de 17 a 20 de abril, agora de 2014, no Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo. Está aparecendo o site aí embaixo para você poder fazer suas inscrições. Congresso espetacular e uma oportunidade única, porque é um feriado, né? Feriado de Páscoa. Você que está fora de São Paulo, possa vir para o Congresso, se organizar, se hospedar na cidade. Eu vou para o intervalo e na volta a Dora Encontro continua falando conosco sobre essas questões e também sobre o Congresso, que eu quero saber mais, que eu sei que tem muita novidade. Não sai daí.